Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. E aí, meu povo, saudações. Olha só, a gente vai começar a trabalhar assunto novo e o nosso assunto para esse terceiro bimestre vai ser basicamente esses três que vocês estão vendo, esses quatro que vocês estão vendo aqui, para falar sobre população do Brasil, com dois focos diferentes, né? Por isso que está a população do Brasil um e 2. A gente vai falar sobre a industrialização brasileira e como essa industrialização se deu em cada região do Brasil, como ela se deu e como ela vem acontecendo, como ela vem se desenvolvendo ou não por regiões, tá? Então, esses serão os assuntos que nós vamos abordar para esse terceiro bimestre, tá? Então, para começar com população, esse aqui é um quadro bem famoso da Tarsila do Amaral, e é um quadro que mostra um pouco dessa diversidade da população brasileira. Nós temos negros, nós temos aqui brancos, nós temos asiáticos, nós temos imigrantes, nós temos índios, enfim, nós temos praticamente quase todo mundo que forma essa população brasileira miscigenada como ela é. Então, descendo para cá logo, indo para o que importa, quer dizer, na verdade tudo importa, mas indo diretamente para o assunto em si, a gente vai falar sobre população. E o primeiro foco do nosso trabalho hoje é falar sobre estatísticas, sobre números. Tá? Não se preocupem, isso não é aula de matemática, até porque eu sou horrível em matemática, então eu não vou me dar o trabalho de ensinar. O professor Numas e a professora Alessandra fazem isso bem melhor do que eu, mas muito melhor. Em todo caso, a demografia, como está dito aqui, é a ciência que engloba a dinâmica e a estrutura da população com base em dados estatísticos. Esses dados estatísticos eles são muito importantes porque é baseado neles que o governo ele consegue se planejar, ou pelo menos deveria, né? E executar determinadas medidas, políticas públicas para fazer com que a população tenha, pelo menos em tese, uma vida melhor. Em todo caso, no Brasil, o órgão governamental responsável por fazer a colheita, a coleta e a análise desses dados estatísticos é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês já devem ter visto pelo menos uma vez aquele pessoal do censo passando de casa em casa perguntando: e aí, quantas pessoas moram nessa casa? Quantas geladeiras tem? Quantas TVs? A casa é própria, alugada? Quantos trabalhos? Enfim, aquelas perguntas que o governo vai utilizar para fazer, como eu disse, estudos, análises e aplicar políticas públicas, pelo menos em tese, certo? Bom, aqui nós temos a figura de um recenseador fazendo essa entrevista com esse pequeno. Isso aqui é mais fake que o cabelo que eu tenho em minha cabeça, porém é para pelo menos ilustrar a situação que nós temos em relação aos recenseadores, tá bom? É importante que o IBGE, vocês saberem que o IBGE ele é um órgão governamental, logo os números, os dados que ele fornece são oficiais. No entanto, existem vários institutos de pesquisa que fazem também levantamentos e alguns deles são até trazem números conflitantes se comparados com o IBGE. Tanto é que vai chegar agora a eleição, né? Pelo menos parece que vai. E é muito comum vocês ouvirem na TV, no jornal, enfim, instituto tal diz que fulano está com tantos por cento. Aí um outro instituto diz que o fulano na verdade tem menos por cento, o outro já diz que tem mais. Então, esses dados não quer dizer que uma seja mentira, a outra não. Apesar de que às vezes até, no entanto, existem outros também indicadores, outros institutos, outras instituições que fazem esse serviço que o IBGE também faz, tá? Nós temos aqui um quadro de 2018, né, mostrando os 10 países mais populosos. Lembrando que esse quadro ele já está desatualizado, né? Isso aqui são números de 2018. Aqui o Brasil ainda consta como quinto. Porém, ó, tem esse site bem aqui, World Matters. Gostou do inglês? Ah, moleque. Que ele já mostra que na verdade esse número já não é bem assim. Olha, esse aqui é um número bem atualizado que mostra aqui, ó. A China, não sei se vocês estão percebendo, é claro que estão que os números aqui, ó, eles estão mudando, tá? Esse site ele faz a atualização em tempo real da população mundial. Ele tem uma série de logaritmos ou algoritmos, enfim, ele tem uma série de fontes de dados
que fornece em tempo real as informações e eles vão sendo atualizados praticamente no mesmo tempo que acontece. Sendo assim, ó, aqui o Brasil é o quinto com 210 milhões, lembrando isso aqui, ó, número de 2018. Aqui nós já temos número de 2020, o Brasil aqui tem 212. Então, 2018, 210 milhões. 2020, Brasil aqui, ó, 212, sendo que o Paquistão tinha 200 milhões há 2 anos. E de lá para cá, o Paquistão aumentou só 21 milhões, só entre aspas, claro. Então, o Paquistão aumentou sua população muito e o Brasil aumentou, mas num ritmo menor. A gente vai ver daqui a pouco que a população brasileira ela continua crescendo, certo? A população brasileira não parou de crescer. No entanto, hoje em dia ela cresce no ritmo muito menor do que crescia há 50, 60, 70 anos atrás, tá? Mas só para efeito de comparação, pelo menos esses são os 10 mais populosos. Lembrando que o Brasil já... estou com sono. O Brasil ele já não ocupa mais essa quinta posição, ok? E aqui mostra a população do Brasil como ela foi se desenvolvendo ao longo dos anos, como ela veio crescendo. Eu vou voltar nesse site aqui porque ele é interessante por uma série de razões. Eu gosto muito de dar uma olhada nele porque ele fala sobre população em vários aspectos. Tá? Então aqui, população do Brasil ao vivo, ó, e os dados estão sendo computados. Enquanto isso, enquanto está carregando, vamos voltar aqui. O nosso livro ele diz que de 1872 foi quando começou essa contagem até 2010, ó, a nossa população saiu de 9 milhões, quase 10 milhões, né? 9 milhões 930 mil para 190 milhões 755 mil, tá? Então, é claro que é um número bem grande, um crescimento enorme, gigantesco. Perceba que a cada 10 anos a população brasileira foi crescendo e esse crescimento ele foi só aumentando com o passar do tempo. Ó, de 14 para 17, de 17 aumentou para 30, quase que dobrou. De 30 para 41, de 41 para 51, de 51 para 70. Perceba que nesse período aqui, ó, ela foi aumentando praticamente quase que 10 milhões a cada 10 anos. Então, de 30 milhões para 41, de 41 para 51, aqui já pulou quase 20 milhões, aqui pulou já quase 25 milhões, daqui para cá ó, também já foi um crescimento bem grande, aqui também. Percebam que a partir de certo momento, é claro que isso aqui é uma média, tá? Nós temos regiões no Brasil que cresceram mais do que outros por vários motivos que a gente vai falar daqui a pouco, mas percebe que o crescimento ele foi muito grande em determinado momento da história do Brasil e com o passar do tempo, por questões de políticas públicas, controle de natalidade, planejamento familiar, uma série de razões, esse crescimento continua acontecendo, né? Porém em um ritmo menor, tá? Então, só para voltar aqui, ó, nossa população hoje 212 milhões. Perceba que, ó, de 1950 a 1920, ó, você tem aqui a curva. E à medida que eu vou passando meu mouse, eu vou ter o ano, ó, de 62, 76 milhões, 63, 78 e assim vai, tá? É um site muito bacana, tá? Aconselho que vocês deem uma olhada. Ah, mas é em inglês. Sim, mas vocês têm aula de inglês, cabeçudos. Além do mais, não é nada muito complicado, tá? É praticamente autoexplicativo. Então é só ficar atento e vai dar tudo certo. Eu tô com sono. Tá bom, já falei isso. Então, olha só, galera. Esses dados de população são muito importantes. É bom que vocês tenham em mente o seguinte: ninguém precisa decorar nada. Vocês não precisam decorar números, vocês não precisam decorar nada, como eu disse, tá? Esses números eles são importantes para a gente fazer análises, para a gente fazer comparações, para a gente perceber como nosso país vem se desenvolvendo de acordo com cada região, de acordo com cada característica regional. No entanto, não se preocupe em decorar números, tá? Os números estão aqui para apenas embasar alguns fatos, para dar sustentação a teorias, para dar sustentação a planejamento, a uma série de razões. No entanto, não se preocupe em decorar. Aqui temos alguns conceitos que são bem interessantes, tá?
Quando a gente fala, por exemplo, de população relativa, densidade demográfica, a gente vai falar sobre populoso e povoado, que são coisas diferentes, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo para falar do Canadá, por exemplo. Por mais que a gente esteja falando do Brasil, a gente vai pegar o Canadá e o Brasil só para fazer um paralelo para vocês entenderem, tá? Então, nosso texto lhe dá como exemplo a população de 2017 do Canadá, que era de 35 milhões, pouco mais de 35 milhões, e o Canadá possui uma área territorial bem grande. O Canadá é o segundo maior país do mundo, são quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente tem aqui... Peraí. Enfim, vamos lá. Então, se você pegar esse número da população e dividir pela área, você vai ter esse resultado aqui, ó, 3,56 habitantes por quilômetro quadrado. Repito, para você saber a população relativa ou a densidade demográfica de um determinado local, qualquer local, o que você tem que fazer é uma conta bem simples. Você pega o número da população absoluta, ou seja, de todos os que estão lá. Quando eu digo população absoluta, por exemplo, eu não estou querendo saber o número de pessoas que nasceram no Canadá, número de pessoas que são canadenses. Eu estou falando de todos os que estão lá, tanto os que nasceram no Canadá quanto os imigrantes que nasceram em outros países e agora vivem no Canadá. Então, essa população absoluta, ou seja, essa população total, ela vai ser dividida pela área territorial, ou seja, você vai ver quanto mede, por assim dizer, um determinado país, uma determinada cidade, região, nesse caso o Canadá, divide esses números e o resultado vai dar a densidade demográfica, que no caso do Canadá era, em 2017, 3,56 habitantes por quilômetro quadrado. Com base nesse número, a gente pode dizer que o Canadá é um país que ele é pouco povoado, certo? Então, quando nós falarmos em pouco povoado, a gente está falando sobre distribuição, tá? Eu acho que a maneira mais simples de vocês entenderem a diferença entre populoso e povoado é que falar em povoado é falar em distribuição e falar em populoso é falar em quantidade, ok? Povoado, distribuição de pessoas, claro. Populoso, quantidade de pessoas, tá bom? Então, o Canadá é um país que ele tem uma densidade demográfica bem baixa, e isso se explica também por conta da questão da neve, né? É muito frio lá, o inverno é muito rigoroso, então isso dificulta a distribuição da população ao longo do território. Vindo mais aqui para baixo, a gente vai ver um exemplo oposto. Singapura, por exemplo, tem uma densidade de 8.188 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é um país muito populoso, muito povoado, tá bom? É bom que vocês entendam o seguinte, gente. É possível um país, uma cidade, um local qualquer, ser populoso e povoado. É possível que ele seja populoso e pouco povoado. É possível que ele seja pouco populoso e pouco povoado, muito populoso, muito povoado. Enfim, não existe uma regra. Então, até porque são conceitos diferentes, então esses locais, esses conceitos, eles são, digamos, eles podem coexistir de maneira bem harmônica, tá? Olha, Singapura. Singapura é um país que não tem tanta gente assim. Só que como o país é pequeno, a população que tem lá, ela vive praticamente ocupando o país inteiro. Por isso que dá essa densidade demográfica muito alta. A mesma coisa vale para o Japão, vale para a Holanda, para a Bélgica. No entanto, países como Brasil, Canadá, Rússia, esses países são enormes, são gigantescos. Então a densidade demográfica lá é menor. Por quê? Porque é um território muito grande e você não consegue ocupar esse território de forma equilibrada, de forma bem distribuída. Logo, países como esse têm densidade demográfica baixa, tá? Tanto é que aqui, ó, no censo de 2010, a gente está falando de 190 milhões de habitantes, distribuídos em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o que dá ao Brasil uma densidade, em 2010, de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim como o Canadá, o Brasil também é um país que, apesar de... Na verdade, assim, o Brasil é pouco povoado, mas é populoso. Já o Canadá é um país que é pouco povoado e pouco populoso também, tá? Espero que vocês tenham entendido. Mesmo assim, essa parte aqui, se ficou confusa,
Você anota no seu caderno e durante as aulas vocês vão perguntando no PV, vão perguntando no grupo, enfim, a gente vai tentar solucionar essa e qualquer outra dúvida que possa surgir. Nesse quadro aqui, nesse gráfico, a gente tem a evolução da densidade demográfica do Brasil por regiões. Então perceba que aqui você tem azul, região sul, rosa, região norte, laranja, acho que é laranja isso aqui, né? Nordeste, esse verde, sei lá que tom de verde, esse verde água suja. Sudeste e esse é roxo ou é lilás, cara? Eu sempre confundo. Eu acho que esse aqui é lilás, esse aqui. Enfim, essa cor aqui, centro-oeste. Então perceba que de 1872 até 2010, as regiões foram crescendo. O Nordeste ele se destaca como a mais populosa e isso não é à toa, porque a região Nordeste ela passa por vários problemas e fazer planejamento familiar é bem difícil, até por conta da ausência do Estado, pela ausência de informações, pela ausência de, sabe, do poder público, de um sistema de saúde mais adequado, é bem complicado. Enquanto que a região Sudeste, ela tem mantido um crescimento constante, mas aqui bem menor do que o Nordeste. Algumas regiões têm um crescimento bem pequeno, a região Centro-Oeste, a gente vai já já ver a situação no Centro-Oeste, é bem pequena. A região Norte vem crescendo também, só que a região Norte é gigantesca, então a gente vai já já ver que a região Norte, apesar de ser muito grande, ela é bem pouco povoada. Enfim, esse gráfico ele mostra essa evolução daqui da densidade demográfica do Brasil por regiões, tá? A gente vai descer um pouquinho mais, a gente vai começar a falar de cada região agora de forma isolada. Então, a gente vai ver essas diferenças, a gente vai ver o que torna uma região diferente da outra e como a gente tem um Brasil, um país de contrastes, tá bom? O nosso país, de modo geral, ele tem uma população já bem desequilibrada em relação à sua distribuição. Eu disse agora há pouco que o Brasil é um país populoso, e é mesmo, só que nós somos um país com uma população muito mal distribuída. Historicamente, a ocupação portuguesa se deu no litoral, e pela presença de várias riquezas, de várias condições que facilitavam a permanência no litoral, como por exemplo a própria proximidade com a água, um clima mais agradável, a brisa marítima, tudo isso ajudou e historicamente a população se fixou no litoral. É assim até hoje. É claro que hoje em dia o Brasil ele já tem o seu interior ocupado de uma forma ostensiva. No entanto, é um contingente ainda muito pequeno se comparado ao que vive no litoral. Portanto, olha, se a gente for dar uma olhada aqui, esse aqui é um mapa que mostra a densidade demográfica do Brasil. Quanto mais escura é a cor, mais pessoas estão concentradas nessas áreas. Então, nós temos o Oceano Atlântico aqui, Perceba que aqui, toda essa parte do litoral brasileiro, é muito ocupada. É onde nós temos as cores mais escuras. Enquanto que aqui, a parte central, ela tem as cores mais claras, ou seja, o contingente de pessoas que vive aqui é bem menor, mas bem menor mesmo dos que vivem aqui no litoral, tá? Outra situação é que a região sudeste e sul, essa aqui, é muito ocupada mesmo, enquanto que regiões como norte e centro-oeste são, não vou dizer que são desabitados, porque não são, mas o contingente populacional, se comparado a essa aqui, a sudeste e sul, ó, é muito diferente mesmo. Então percebe que o Brasil, apesar de povoado, de populoso, a sua distribuição é muito desigual. A sua distribuição de pessoas, ok? Esse aqui é mais um gráfico de 2015 que mostra a população total, a área total e a densidade demográfica. Como eu disse, perceba que o Bangladesh tem uma população muito grande, mas é um país extremamente pequeno, tá? Por isso que dá esse número gigantesco. Agora, se você pega Rússia, por exemplo, a Rússia é o maior país do mundo. Só que a população da Rússia também é grande, são 143 milhões, isso em 2015. No entanto, como o território é gigantesco, ó, a Rússia tem uma média de 8 pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado, tá? Então, percebe que quando a gente fala de densidade demográfica, são duas as situações analisadas, população e área. Aqui é um exercício, daqui para baixo é um exercício, então eu não vou mostrar para vocês agora, a gente vai ver daqui a pouquinho.
Olha só, aqui nós temos alguns conceitos demográficos que são bem interessantes e eles são até bem fáceis, acho que você não vão ter nenhum tipo de dificuldade para entender quais são, como funciona e o que diferencia um do outro, tá? Esses conceitos demográficos, eles são importantes para que vocês entendam como o governo analisa, por exemplo, quais gastos vai fazer, em quais áreas e como se preparar para, sabe, trabalhar com as políticas públicas que visam o bem-estar da população. Taxa de natalidade, taxa que indica o número de nascimentos, né, de crianças vivas durante um ano, e normalmente a gente utiliza o número 1000, né, para fazer esse cálculo, né? Então, a taxa de natalidade indica a relação entre o número de crianças nascidas vivas durante um ano e o total da população multiplicado por 1000 habitantes. Tá? Para não ficar muito complicado, cara, natalidade, Natal, né? O que é o Natal? Natal é o nascimento de Jesus. Logo, taxa de natalidade, número de nascimentos. A taxa de mortalidade, como o nome já sugere, né? Número de mortes. Se a taxa de natalidade conta o número de nascidos vivos, a taxa de mortalidade conta o número de mortos, de forma geral, tá? Nós temos, deixa eu ver se fala aqui. Não, não fala. Mas nós temos também, além da questão da taxa de mortalidade, nós temos outro indicador importante, que não está falando aqui no livro agora, que é a taxa de mortalidade infantil, tá? Em alguns lugares eles consideram a taxa de mortalidade infantil, no caso das crianças que morrem antes de completar um ano de idade. Em outros locais eles consideram, eles que eu digo, governantes, eles consideram, né, a taxa de mortalidade crianças que morreram antes de completar 5 anos de idade. Então vai variar de local para local. No entanto, quando a gente fala de taxa de mortalidade infantil, obviamente nós estamos falando do número de mortes de crianças ao longo de um ano. Isso é importante também ser analisado porque se você tem um local qualquer onde o número de nascimento, o número de mortes de criança é muito alto, significa que existe alguma coisa muito errada acontecendo nesse local. Logo, é necessária uma intervenção do governo de forma urgente. Quando a gente fala de crescimento vegetativo, a gente está levando em consideração o crescimento natural, ou seja, você vai pegar ao longo de um ano inteirinho o número de nascimentos e diminuir do número de mortes. Se esse número for negativo, significa que a população está diminuindo. Se o número for positivo, significa que a população está aumentando. Ou seja, se no ano de 2019, em todo o município de Cametá, nasceram, sei lá, 200 pessoas e morreram 100 pessoas, significa então que a população aumentou em 100 pessoas, correto? Agora, se for o contrário, se nasceram 200, mas morreram 400, significa que a população diminuiu em 200. Então, percebe que a gente está falando de crescimento vegetativo, crescimento natural. Ou seja, assim como nascer é algo natural, morrer também é algo natural. A gente sabe que existem outras maneiras da população crescer ou diminuir, como, por exemplo, as chegadas e partidas, né? Os imigrantes, os migrantes, pessoas que estão chegando, pessoas que estão indo embora. Então, existe toda uma outra situação, uma outra gama de situações que vão influenciar esse número de pessoas vivendo em determinada cidade, país, região, estado, enfim, tá bom? Expectativa de vida, que também é conhecida como esperança de vida, é um indicador que avalia a média de anos que uma pessoa pode viver em determinada região, ou pelo menos que ela pode esperar viver em determinada região. É claro que isso vai variar de lugar para lugar, porque vamos pensar assim, galera, países da África, países que estão ali, por exemplo, vivendo conflitos armados, que têm sérios problemas por conta da falta de água, falta de comida, doenças, enfim, é óbvio que nesses países a expectativa de vida é baixa, porque você não tem um mínimo para poder ter uma vida digna, para você ter uma vida minimamente saudável. Então é claro que em países assim a expectativa de vida é muito, muito baixa. Agora, se você for, por exemplo, pegar exemplos como a Noruega, como o Canadá, como a Suíça, lá nesses locais a expectativa de vida é altíssima, porque são países que você tem uma série de benefícios, por assim dizer, né, financiados pelo governo para que a sua vida seja mais agradável. Tratamento médico, sabe, digno, transporte público digno, educação, uma série, lá, digamos, as coisas funcionam como deveriam funcionar. Então, obviamente que
Não quer dizer que todo mundo morre velho lá, tem pessoas novas que morrem nesses locais. No entanto, as chances de uma pessoa ter uma vida plena, feliz, saudável por muitos e muitos anos é bem maior do que se você morar, por exemplo, numa zona de guerra, onde a qualquer momento uma bala pode atravessar a tua cabeça. Vai ser bem complicadinho isso aí, tá? Aqui falando sobre o crescimento populacional, a gente vai falar basicamente do que a gente até acabou de dizer agora, né? Só que aqui tem outra coisinha. Aqui também está falando sobre pirâmide etária. Isso daqui, pirâmide etária, nós vamos falar, eu acho que em outro momento, porque isso aqui vai demorar um pouquinho mais, tá? Isso aqui vai demorar um pouquinho mais. A gente vai ficar aqui nessas questões. Ainda tem taxa de fecundidade, que é o número médio, por exemplo, de filhos que cada mulher tem em determinada área. Existem outros aspectos que a gente vai colocar aqui. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, que já está com 20 e poucos minutos, vai parar por aqui. Daqui a pouco vai ter uma atividade. Então, por favor, façam a atividade, tirem as dúvidas, perguntem, não guarde a sua dúvida, tá? Guarde informação, como diz o Numas. E de modo geral, eu vou estar aqui no PV para ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Então, galerinha, eu sei que vocês ainda não têm esse livro 3, ele está chegando na escola, ele está chegando à escola, e assim que chegar vocês serão avisados. Então, para tentar suprir essa carência, essa necessidade, eu vou ficar utilizando o livro aqui e vocês vão olhando, tá? É só voltar o vídeo, pausar, printar, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Bem, para não ficar enrolando mais, beijo, tchau, tchau e até a próxima.